E o mês de setembro é o mês da Bíblia. E desde sexta-feira passada, a gente tem criado um momento para refletir a palavra de Deus e principalmente tirar alguns personagens da Bíblia e fazer exemplos deles na nossa vida e em como a gente pode celebrar cada vez mais a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no nosso coração e fazer com que ela plante uma sementinha. E para que isso aconteça, você bem se lembra, né? Semana passada nós já recebemos a Cissa aqui conosco. A Cissa ainda vai deixar aqui com a gente. Dá licença, Cissa. Também o desenho da semana passada da Esther, que nós já vamos falar sobre ela já já. Mas antes disso, Cissa, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem-vindo Romero. Que bom ter a sua presença aqui. E eu bem fiquei sabendo que você, ao fazer aí uns croquis aí, ao pensar o que você ia fazer pra gente hoje, que hoje nós vamos meditar sobre Jó, sua filha ficou interessada e quis pintar o desenho também, não foi? Quis saber a respeito e pintou, entendeu um pouquinho do que se tratava. Porque eu fiz um rascunho e ela falou, mãe, eu posso pintar? Eu falei, pode. Eu terminei o desenho para ela e ela terminou de pintar. E você explicou então, porque a Cissa também é catequista, gente. Quem não assistiu já foi catequista. É uma vez catequista, sempre catequista. Em casa, então. Principalmente com as crianças em casa, né? Você tem 2 filhos, não é isso? 2 filhas. 2 filhas, são 2 meninas. E a Cissa, ela é catequista, né? Semana passada ela já contou pra gente isso. E utilizar o desenho na evangelização faz com que fique mais claro também tudo mais isso. Mais gostoso para ensinar, né? Que Exatamente. A criança, ela vai tendo contato com o desenho, ela pega aquela facilidade de entender, né? Uhum. Porque a palavra em si, para a criança que ainda não está lendo, que ainda não entende, é muito mais difícil. Agora, com o desenho... E eu vou te dizer uma coisa, viu, Cissa? Não só para criança, como para nós adultos também. O ser humano ele é muito visual, né? Então desenhar. O ser humano ele é bem visual. Então, quando a gente tem a possibilidade de ver o desenho, fica mais claro, fica mais nítido toda essa história. E hoje a Cissa vai desenhar para a gente a respeito da história de Jó. Cissa, desde já seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Agora ela trouxe... E eu vou começar. Você vai começar, fique à vontade. E ela trouxe pra gente de novo o desenho da semana passada, que foi o desenho de Esther. Você que está aí acompanhando o Bem-vindo Romero, nós semana passada refletimos a vida da rainha Esther. Ela que muito humilde, mas também muito confiante em Deus. Ela confiou muito em Deus. Inclusive, Dom Darcy falou a respeito dessa confiança que nós podemos ter e que Esther, assim como Maria, também muito humilde e muito confiante, entregou sempre a sua vida a Deus. Então, eu vou aproveitar aqui, porque esse quadro vai ficar aqui conosco nas sextas-feiras, para a gente colar essas histórias, tá bom? E você vai acompanhar conosco todas essas histórias. Tá aqui, então, a história de Esther. E hoje nós vamos refletir Jó. E para refletirmos Jó, eu recebo agora o missionário redentorista Padre Henrique. Padre, seja bem-vindo aqui ao Bem-vindo Romero. Obrigada pela presença aqui conosco, viu? Bom dia, Bianca. Tudo bem? Seja bem-vindo. Pode sentar aí com a gente. Padre, que bom a gente poder, no mês da Bíblia, em setembro, refletir a palavra de Deus e tirar esses exemplos também para a nossa vida, não é mesmo? Verdade. O mês de setembro é um mês especial porque é esse mês onde nós refletimos sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida, em todos os dias da nossa vida. Então, não é só setembro que você, meu irmão, minha irmã, deve localizar a sua Bíblia e onde ela está, mas muito pelo contrário. Você deve tê-la em suas mãos sempre e hoje com tantas facilidades, né, Bianca? É possível até ter a Bíblia no celular, não é mesmo? Exatamente. Então, você pode acompanhar também sempre a Bíblia, a palavra de Deus. Então, vou pedir para que você, aí em casa agora, pegue aqui a sua Bíblia, abra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21 e depois o 2, 10b, que a gente vai ler agora e você vai ler junto conosco. Padre, por favor, leia pra gente. Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Esses são os versículos que nós separamos para explicar um pouquinho da história de Jó. Aliás, Padre Jó era uma pessoa rica, um homem influente da época, né? Vivia também lá no povoado de Uz e a partir temente a Deus, ele era temente a Deus e a partir deste amor, dessa amor e desta fé,
ele começou também a evitar os males na vida dele. A gente precisa também evitar esses males, não é, padre? Sim. Jó nos ensina muito com a sua história, né? O livro de Jó, que foi escrito antes de Jesus, né? No século VII, século VI, e ele então vai falar para nós sobre esta relação humanidade-Deus, sobre a doutrina da retribuição. Como era compreendida então a fé, o relacionamento com Deus no Antigo Testamento e nesta passagem de Jó, né, no livro de Jó sobretudo. Se sou justo e bom, Deus, ele então me concede riqueza, me concede família numerosa, que no Antigo Testamento era algo, no tempo de Jesus, era algo assim, uma bênção de Deus, era um carinho de Deus para com aquele que é agraciado, prosperidade, enfim, uma vida feliz. E ao contrário disso, né, o que acontece? Enxergava-se que aquele que está sofrendo da pobreza, da doença, de alguma situação difícil, significa que ele não é um homem bom. Então Jó vem nos ensinar um pouco a respeito disso, e como nós acompanhamos nesses versículos, sobre a vontade de Deus na nossa vida. E é claro, aí o nosso coração se perturba, né? Nossa, então quer dizer que é da vontade de Deus que eu sofra ou que eu seja feliz? Bem, a gente pode aprofundar um pouquinho mais nisso para a gente compreender que a vontade de Deus jamais é que a gente sofra, que a gente pereça, mas muito pelo contrário, né? Deus nos quer sempre perto dele. A integridade de Jó também é encantadora, porque pensa só você aí em casa, ter a aceitação de entender que Deus manda pra gente o bem. Mas acontece o mal na nossa vida, acontecem as coisas. E se a gente aceita de bom grado o bem, por que não aceitar de bom grado o mal também? As nossas cruzes fazem com que a gente também aprenda e cresça cada vez mais na nossa fé. É a fidelidade que é colocada em questão neste momento, né? A fidelidade a Deus, a fidelidade a um projeto, a fidelidade a um jeito de viver. Então, nós aprendemos de Jó que, independente se eu estou passando por um momento tranquilo na minha vida ou se eu estou passando um momento difícil, de provações, o meu coração deve estar sempre voltado a Deus, fiel de que Ele sabe o que é melhor para mim, de que Deus vai me conduzindo a minha história. Sempre que eu leio esta passagem, eu me recordo muito da aliança matrimonial. A aliança matrimonial, ela tem a sua inspiração no relacionamento Jesus e a igreja, Jesus e o seu povo. E é uma fidelidade, é uma aliança que acontece independente do tempo em que se vive, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias. Então, falar de Jó é falar desta fidelidade e desta aliança, né, de Deus para com o seu povo e de nós para com ele também. Sim. E Jó é para nós exemplo de permanência, de insistência, de fidelidade a esta aliança. Aliás, quanta sabedoria tem realmente no livro de Jó, não é? Você que está aí acompanhando o Bem-vindo Romeiro, nós estamos fazendo a nossa leitura orante, em especial falando sobre personagens da Bíblia. Neste mês de setembro, o mês da Bíblia, tiramos personagens da Bíblia que vão fazer a gente crescer cada vez mais na nossa fé, na nossa espiritualidade e, claro, no entendimento da palavra de Deus. Padre Henrique, o senhor viu que a Cissa, nossa cartunista, ela tem a filhinha dela, que tem quantos anos a mais velha? 5. Tem 5 aninhos, a Cissa... Já está na catequese também. Está na catequese, também está na época de catequese também. E a Cissa fazendo esses projetos aí pra gente, a pequenininha ficou curiosa para entender um pouco mais a respeito da história de Jó, de quem era aquele desenho. A gente tem que ter também isso no nosso coração, procurar essa curiosidade sadia para podermos também aprender cada vez mais. E a palavra de Deus nos ensina muito sobre isso, não é, Padre? Sim, é necessário que a gente se aprofunde cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus para que a gente
consiga viver tudo aquilo que ela nos propõe como caminho de vida, como caminho de santidade, como caminho de proximidade com Deus. O que me encanta bastante em Jó é que essa figura fiel, né, de um homem que que gozou de uma vida próspera, boa, com toda a felicidade, com muita riqueza, e num determinado momento o tentador aparece para colocar na vida de Jó um outro jeito, né? E ele experimenta da dor, do sofrimento, da perda das pessoas que ele amava, perdeu todos os bens, perdeu plantações, perdeu gado, perdeu camelos, dromedários, perdeu os filhos. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Perdeu todos, perdeu tudo. E é bonito nós vermos hoje esta confissão dele, porque eu vim ao mundo sem nada. Tudo que eu ganhei foi do agrado de Deus. Então, se ele tirou agora, ele sabe o que é melhor para mim e eu vou confiar. Ele sempre sabe o que é melhor para nós, não é mesmo, Sim. Padre? E é muito interessante esta confiança de Jó, essa fé em saber que realmente ele vai vencer os obstáculos, vai vencer as dificuldades quando ele acreditar em Deus. Como é que a gente pode vencer essas dificuldades, Padre? Como é que a gente pode ter essa força aí para vencer essas dificuldades, vencer essas cruzes na nossa vida? Certo. Você que está nos assistindo agora, né, acompanhando o Bem-vindo Romeiro, acompanhando esse aprofundamento na Palavra de Deus, a própria palavra vem nos dar respostas para cada momento que a gente está vivendo. E o importante é que nós permaneçamos fiéis a esta palavra, fiéis àquilo que ela nos ensina, de modo que os nossos problemas, eles não vão desaparecer porque eu tenho fé em Deus, né? As minhas dificuldades, Deus não vai tirar com a sua mão, mas Ele vai me dar força para superar, Ele vai me dar persistência, Ele vai me dar esperança de que eu posso conseguir, sim, vencer toda essa batalha, toda a provação. E falando de criança, Bianca, a gente precisa ensinar as crianças desde cedo o caminho de Deus. O desenho, com certeza, é um caminho maravilhoso para que a gente coloque as crianças na proximidade, mas não isentar as crianças do sofrimento. Quando digo isso, o padre não está pedindo para você fazer o seu filho sofrer, mas mostrar que existe esse lado da vida, né? Hoje em dia, o que acontece? Muitas vezes, os pais blindam os filhos de tudo e de todos, né? Tentando ocultar aquilo que acha feio. É tão feio a pobreza, a fome, é tão feio a miséria. Sim, é uma realidade muito triste, mas que faz parte do mundo, faz parte da nossa existência e a gente precisa, desde cedo, aprender a se relacionar com ela, porque senão, de repente, chegando lá na frente, quando a criança já está adulta, ela vai falar, nossa, mas Deus cuidou de mim com tanto carinho, eu tive tudo, por que será que Ele não deu para aquela outra criança? E será que foi Deus? Além disso também desta parte, Padre, eu penso muito também que a gente precisa ensinar não só as crianças, mas ter cada vez mais a consciência de que tudo é no tempo de Deus, é no tempo dele. Porque muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente não consegue entender o porquê. Mas por que está acontecendo isso? Nossa, será que eu sou privilegiada, no caso, como o Padre Henrique estava dizendo a respeito desse exemplo? Ou será que eu não sou privilegiada por Deus? Deus não gosta de mim? Mas acontece que tudo o que se passa na nossa vida, tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito de aprendizado, de crescimento. Então, às vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo agora, né, Padre? Mas lá na frente, sempre tem um motivo, sempre tem um porquê, sempre tem Deus agindo na nossa vida, né? Sim, e assim, fazendo um paralelo, como Dom Darcy fez esse paralelo entre a Rainha Esther e Nossa Senhora, eu me atrevo a comparar Jó com Jesus. Não sei se é forçado demais, mas eu entendo que Jesus foi aquele que se abriu à vontade de Deus, foi aquele que realizou plenamente aquilo que o Pai lhe pediu, mas num momento extremo de dor, Pai, né, meu Deus, por que me abandonastes? Pai, afasta de mim esse cálice, né?
E a mesma coisa nós vemos na história de Jó. Jó se manteve fiel a Deus, não negou, mesmo que o diabo lhe tirasse todas as coisas, tirasse a sua família, todos os seus bens, mas em determinado momento Jó, a gente vai acompanhar mais à frente, você pode acompanhar aí na sua casa, lendo este livro tão bonito. É um livro em formato de prosa e poesia, com monólogos maravilhosos de Jó. Então, é um livro encantador, gostoso de ler. Então, não deixe de seguir com a sua leitura. Você vai perceber que Jó, em um determinado momento, ele vai começar a questionar Deus. E o questionamento não é o errado, né? Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, faz com que a é gente algo saudável, aprofunde cada vez vai mais fazer o com que a entendimento. nossa fé não seja uma fé inocente, uma fé de amém, tá tudo bem, tá tudo certo, mas uma fé que compreende a razão de ser. Né? É meio contraditório falar de fé e razão como uma complementando a outra, mas Papa João Paulo II que vai dizer isso. Se a gente só tem a fé e não tem a razão, é como se a gente tivesse apenas uma asa, e nós precisamos das duas para voar. Então, não tenha medo de questionar, de aprofundar na palavra de Deus, de procurar entender os desígnios, a vontade dele para você, para mim, para todos nós. Sabe, essa semana, meu tio, que é leitor aqui no Santuário Nacional, teve uma experiência muito interessante, sabe? Vou compartilhar até agora com a Cissa e com o padre aqui. O meu tio veio para cá para fazer a leitura e acabou que o padre que estava vindo para fazer a leitura ficou preso de alguma forma lá para fazer a missa, ficou preso lá na Matriz Basílica, não conseguiu chegar em tempo. E havia um padre angolano aqui esperando para concelebrar e eis que o padre foi chamado, este angolano foi chamado para celebrar na casa da mãe. E ele começou com aquele sotaque meio, né, falando meio com sotaquezinho francês, aquela coisinha difícil de falar, às vezes, no meio do caminho. Acabou chegando o padre que estava escalado para fazer a celebração no meio-dia. E daí, no fim da missa, o padre falou, olha, peço desculpa para vocês, que eu me atrasei, aconteceu um problema lá na Matriz Basílica, tive que ficar lá para resolver. Mas o nosso amigo, eu não me lembro o nome do padre angolano agora, aí ele falou, o padre angolano, na hora que ele pegou o microfone para agradecer, ele falou, olha, a hora que eu cheguei aqui, eu pedi muito para poder celebrar na casa da mãe Aparecida e eu tive muita fé. E Maria atendeu a minha fé, Maria fez um milagre hoje para mim. E pode não ser muito significativo para vocês que estão aqui na missa, mas para mim foi muito significativo poder celebrar na casa da mãe Aparecida. E ele terminou saindo na procissão de saída falando para todo mundo, olha, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Então essa experiência de ter fé é muito bonita, realmente. E a experiência que a Luciene passou para a gente e a experiência de Jó, que está aqui no desenho que a Cissa fez para a gente aqui, ó. Posso perder tudo, mas não perco a minha fé. Tá aqui, então, o desenho, a caricatura que a Cissa fez pra gente. Aliás, Cissa, obrigada mais uma vez pela presença aqui conosco. Você que está em casa, quer contratar também os trabalhos da Cissa, tá aparecendo os contatos aí para que você possa deixar a sua vida mais colorida e mais didática também. Obrigada, viu, pela presença aqui conosco. E obrigada ao Padre Henrique por vir aqui conosco contar pra gente um pouquinho da história de Jó. Obrigado, é uma alegria muito grande. Um abraço a todos que nos acompanharam, né? E continuamos nesse mergulhar na palavra de Deus. Amém. Mergulhar na palavra de Deus é crescer cada vez mais.